Laruê, povo da Quimbanda, Laruê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. O vídeo de hoje é sobre qual é, de fato, a motivação, o porquê, né, estar na Quimbanda. Então, eu vou explicar, claro, tentar resumir, né, o porquê. Bom, primeiramente, eu acho que antes da gente falar propriamente sobre a Quimbanda, né, a Quimbanda da Casa do Senhor Sete Trevas, e eu enfatizo isso porque é a casa na qual eu sou, né, a zeladora, tá? Eu preciso dizer quem são os chefes dela, né, principalmente aquele que aparece de fato, né, que é o Senhor Tata Caveira, que é o meu Exu de frente. Eu costumo dizer o seguinte, que ele é um Exu que me salvou desde criança, sempre. Ele sempre foi muito leal, né? Muito leal. Muitas vezes quem não foi leal fui eu, né? E eu admito isso, né? Muitas vezes na minha vida quem não honrou esse Exu foi eu, tá? E mesmo assim, ele nunca me abandonou. Nunca, tá? O Exu Tata Caveira, as pessoas conhecem muito pouco, na verdade. Muitos entendem, sim, a força dele, talvez por ouvir falar ou porque se tornou um Exu que tem uma certa fama, né? Principalmente dentro da Quimbanda, mas poucos entendem de fato quem é ele. E hoje, para mim, faz muito sentido ele ser, né, o chefe, aquele que está na frente, né, da casa, mesmo a casa pertencendo ao Senhor Sete Trevas, tá? Por que isso? Bom, ele é um Exu de grande sabedoria, né? Ele é um ancião, tá? É pai, né? Então, ele é muito antigo, né? Ele conta histórias da época dele, de quando ele estava vivo, de outros momentos da história do ser humano, que eu acredito que poucos saibam, de fato, né? Porque a gente lê os livros de história, a gente lê dentro de uma perspectiva, ou até mesmo dentro de um resumo. E ele não, né? Ele viveu aquilo, né? Ou porque ele viveu de fato, ou porque ele viu, né, as coisas desenrolarem à sua frente, né? Mesmo depois de ter desencarnado. Então, ele é um Exu que ele teve uma última encarnação aqui há muitas centenas de anos, muitas milhares, na verdade. E então, assim, é um Exu de grande sabedoria. Essa sabedoria, ele às vezes é um pouco intolerante por isso, né? Porque, assim, se você estiver disposto a ouvi-lo, mas ouvi-lo, né? Não é apenas emprestar teu ouvido, não, é a ouvi-lo e entender o que ele realmente está querendo trazer dentro daquela mensagem, né? Ele vai ficar horas conversando com você e ele fica, tá? Agora, se você não estiver disposto a aprender, né, ele vai ser intolerante, tá? Então, eu, como filha dele, eu já percebi, né? Existe uma certa intolerância na parte dele quando as pessoas não querem entender, né? E ele, sim, chega a ser agressivo, tá? Ele é muito agressivo quando precisa. E por isso que ele é sábio. Ele sabe o que ele... Gente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. As pessoas falam assim, ah, mas ele tá bravo. Não, ele não tá bravo. Eu vou ser muito franca com vocês. Ele não está bravo. Ele não tem esse sentimento. Ah, mas ele transmite. Sim, ele transmite porque é uma forma de você entender. Eles trabalham com o que a gente chama de símbolos, né? E o humor, a forma de se manifestar, ele faz parte desses símbolos. É uma forma que o ser humano tem para entendê-los, né? Então, não se preocupe porque bravo ele não tá, né? Sempre que eu tô incorporada com ele, eu não tô sentindo nada de nada, tá? Então, bravo ele não está. Ah, mas ele está agressivo. Sim, ele é agressivo, entendeu? Não quer dizer que ele está bravo, que ele tem esse sentimento, né, de raiva. Não,
Não. Ele tá apenas transmitindo para você um símbolo, tá? Então, é sim um Exu extremamente inteligente, é um Exu de grande sabedoria, né? Alguns falam que ele é o rei da Calunga, né? Ele não se coloca como rei, ele nunca se colocou, na verdade, né? Eu nunca ouvi ele falando, não, eu sou o rei, né? Ele não. Outros falam que ele é o rei. Na verdade, é porque ele é um Exu muito antigo, né? Que ele nunca, de fato, quis assumir nenhum reinado. Ele não. Porque se ele assumir algum reinado, ser o rei, né? Ele passa a não ser mais um executor. Ele passa a não participar, de uma certa forma, como o senhor do tempo, né? Porque ele passa apenas a sentar num trono e dar os comandos, não é verdade? E ele gosta, assim, de participar, né? Ele reclama, é meio resmungão, mas ele gosta de participar, tá? E ele sim é o senhor do tempo, né? Por ser um ancião, tá? Por ter tanta sabedoria, ele é um dos senhores do tempo, né? Inclusive, o ponto dele, tem uma mironga lá que mostra isso. Poucos entendem o ponto dele. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu falei... Ele tá deixando bem claro quem ele é, tá? Então, ele não quer ser rei. Não, ele comanda falanges inteiras, legiões inteiras, né? Mas ele comanda pela sabedoria, ele comanda porque ele comanda porque todos querem estar, né, junto com o Tata Caveira, entenderam? Ele traz esse magnetismo, esse poder de atração, né? E por ser um Exu de tempo, de Calunga, né? Ele sim, ele entende o que é vida e morte. Ele entende essas passagens, tanto daqueles que nascem, quanto daqueles que morrem, né? Ele é sim um dos conselheiros, um dos grandes conselheiros do seu maioral. É por isso que ele não quer assumir ser rei de nada, né? Porque essa posição de conselheiro de um dos maiores ícones, o nosso Deus na Quimbanda, né? Não é para qualquer um, na verdade? Não é para qualquer um. Tanto que ele é um Exu de execução, que quando ele veio, né, comigo desde criança, e eu tive que assumir uma casa de Quimbanda, ele não quis ter o nome na casa. Ele não aceitou. E como eu tenho outro Exu de Quimbanda, né, que é o seu Sete Trevas, esse assumiu como dono da casa e ele veio como executor. Ele é um gestor. Ele é o conselheiro. Olha como ele é sábio, né? Eu nunca tinha entendido isso, que eu falava, seu Tatá, vou colocar o nome da casa de Quimbanda com seu nome. Ele não quer. Você está proibida de fazer isso. E ele é o tipo de Exu que, se você não prestar atenção no que ele está falando e fizer, ele vai te derrubar. Sem dó, né? Inclusive, ele é chamado, inclusive, por outras legiões para esse tipo de cumprimento. Ele tem esse magnetismo de cumprir, né? Ele é militar, assim como todos os caveiras, entenderam? Então, eles trazem essa guarda, essa proteção e o cumprimento, a execução das ordens que tem que ser cumpridas. Ah, o seu maioral mandou, vai ser cumprido, nem que os caveiras têm que estar na frente. Entenderam? Então, eu acho que é importante eu trazer essa introdução para vocês, porque poucos sabem, de fato, quem ele é, né? É um grande Exu de cura, tá? É, sim, um grande Exu de caminhos. Muitas pessoas que vão conversar com ele, pedem caminhos para ele, ele dá. Só que ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Porque ele vai deixar bem claro para a pessoa, e olha, se é uma coisa que ele não fala, é por metáfora, tá? Ele não fala por simbolismo, ele não fala. Ele vai deixar claro o que é para a pessoa fazer. Ele vai deixar claro como que é para ela se comportar. O que ele quer em troca, se for necessário. Entenderam? Então, não é um Exu para brincar, né? Eu demorei muito tempo para entendê-lo, porque eu sempre achei assim, ele muito difícil de entender. E na verdade não é.
É que a gente tem ilusões, né? A gente escuta muita gente falar sobre Exus, que na verdade são pessoas que até nem entendem Exu, né? E foi ele que me ensinou o que era Exu, né? Foi ele que me mostrou muita coisa. Então, eu tô dizendo isso para que vocês entendam que o porquê de entrar na Quimbanda, né? Qual é o motivo de fato? A maioria das pessoas buscam a Quimbanda para uma realização material, porque como Exu é caminho e Exu ele tá muito ligado, né, a esse mundo, né? Eles falam isso, que eles são os senhores do mundo, eles são os senhores que realmente detêm o poder aqui na Terra. As pessoas imaginam assim, eu vou entrar na Quimbanda, ou eu vou fazer parte da Quimbanda, ou eu vou na Quimbanda para obter essas vantagens financeiras, né? Normalmente está muito ligado sempre a dinheiro. Bem, não é bem assim, tá? Claro que se a pessoa tiver caminho, tiver essa energia na vida dela e ela tiver bem alinhada dentro da Quimbanda, provavelmente isso vai acontecer, tá? Agora, se não é bem a energia dela, ela não quer dizer que ela vai ficar rica ou coisa e tal. Mas dificuldade também não vai ter, tá? Financeira não. Vai ter as condições básicas como qualquer ser humano aqui na Terra precisa, inclusive para ela poder oferecer para o Exu dela, para o caminho dela, para os estudos dela, o que é necessário, tá? Então vai ser tudo muito necessário, tá? Não vai ser nada a mais, ok? Então vai vir tudo dentro daquilo que é necessário, tá? E aí, se não der o quinhão, né, do que o Exu determina, né? Nem o necessário ela vai ter, né? Normalmente, quem já tem a energia da prosperidade, ela tem sempre um pouquinho a mais, tá? E se não der pro Exu, é a mesma coisa, ele vai tirar, né? Só que às vezes ele não consegue tirar tudo, tá? É só essa diferença. Mas ele vai tirando até afundar assim, tá bom? A questão da Quimbanda é as pessoas entenderem que, sim, ali é um lugar de aprendizado. Sim, ali é um lugar de crescimento, né? Mas eu vou ser iluminado? Olha, eu não vou falar que é iluminação, que vai sentar ao lado de Deus. Não, isso não vai acontecer, porque a Quimbanda não oferece isso, né? A Quimbanda, ela tá muito ligada à mão esquerda. Ela é da mão esquerda, né? A mão da ação, tá? Então, a mão direita, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, a mão direita é a mão da inação ou a mão da oração, né? É a mão da iluminação no sentido, vamos dizer assim, bonito da situação. E a mão esquerda é a mão da ação, é a mão na qual a gente mergulha, né, dentro do negativo que nós somos, né? O ser humano não é bom, né? O ser humano não é caridoso de fato, o ser humano não é santo, não é verdade? Então, nós mergulhamos naquilo que nós realmente somos, na ação, né? Para que nós encontremos nosso verdadeiro eu. E a partir do momento que nós encontramos o nosso verdadeiro eu, nós sim, de uma certa forma, crescemos e nos iluminamos, tá? A questão é que nós vamos ter real compreensão da nossa natureza, tá? E isso Exu sabe. Se é uma coisa que Exu tem grande consciência é sobre a nossa natureza, porque eles também entraram nesse processo, entenderam? Então, a Quimbanda, ela tá muito mais ligada ao nosso id, né, ao nosso inconsciente, até mesmo a questão do ego e do superego, aí quando eu falo de psicologia, né, psicanálise, do que qualquer outra religião desse planeta. Então, antes de pensar em ter qualquer coisa, né, dentro da sua caminhada de Quimbanda, a primeira coisa que a gente se confronta, e Exu vai fazer isso, é com você mesmo. É com todas as suas dores,
é com todas as suas crenças, é com todas as suas sentimentos, é com todos os seus egoísmos, é com tudo aquilo que, na verdade, nós queremos esconder. E muitos até sabem que tem, mas não sabem o potencial desse seu lado esquerdo, né? A mão esquerda, né? E por isso que vem essa história da mão esquerda, tá? É nesse sentido, assim, daquilo que nós temos os dois braços, né? As duas mãos, mas a mão esquerda, ela traz, né? Esse lado da natureza, né? Esse lado do instinto, esse lado realmente do que nós somos, animais, né? É o lado da ação, né? Eu não posso querer orar ao invés de trabalhar, né? Para eu conseguir meu sustento, eu preciso trabalhar, certo? Então, é a ação, ok? Eu não posso só viver de amor platônico, não. Eu preciso amar no sentido carnal, né? Isso é ação, entenderam? Então, né? E aí vem sexo e etc. Então, assim, tudo isso faz parte, né, do que Exu representa, tá? Então, por que eu falei do seu Tata Caveira? Porque ele traz essa sabedoria na Quimbanda, e ele é um dos grandes representantes da Quimbanda, tá? Aqui no Brasil. Não tem uma Quimbanda, não importa a vertente dela, que eles não reverenciem Tata Caveira. Porque, como ele traz esse princípio da vida e da morte, como ele traz essa sabedoria, como ele é o senhor do tempo, ele traz todas essas inflexões ou flexões do tempo, né? Ele é um grande ícone, né? Representante da Quimbanda, porque ele faz parte do ser humano, né? Todo Exu, toda legião, né? Respeita as falanges deles. Entenderam? Pelo que eles representam de fato. Então, quando vocês pensarem em Quimbanda, pensem nos seus grandes representantes, que sim, não tem outros, claro, mas ele é um dos grandes representantes, que traz essa questão do tempo, que traz essa questão da sabedoria, que traz essa questão dos caminhos, mas de uma forma muito maior do que simplesmente ganhar o dinheiro de todo dia. Isso daí, Exu vai te dar de qualquer forma, se você estiver bem alinhado com ele. Isso não se preocupem. Agora, tem que estar alinhado, né? O seu propósito com o propósito dele, entenderam? São dois propósitos, o dele e o seu, certo? Querer ganhar no grito com ele não vai. Esquece. Isso não tô falando do que tá comigo, não. Dos que estão comigo. Tô falando de todos. Querer ganhar no grito não vai. Esquece. Tá? Tem que ter propósito. O seu propósito tem que estar alinhado com o propósito dele. E o propósito dele, certamente, é muito maior que o teu. Então, na briga aí dos egos, o dele ganha. Né? Inclusive, nem isso ele tem. Né? Porque ego significa eu, né? A palavra ego, em grego, significa eu. Eles não têm o eu. Eles fazem parte de um corpo. Eles fazem parte de uma falange. Eles fazem parte de uma legião. Eles perdem a identidade deles. O que eles foram um dia encarnados, eles lembram, óbvio. Eles não esquecem isso. Mas eles não fazem, eles não têm mais, eles não se apresentam mais nem com o nome deles, da última encarnação. Nem com o nome de qualquer outra. Eles se apresentam com o nome de falanges. Então, esse ego, eles não têm. Ele não vai falar eu. Ele fala em nome da falange dele. Vocês estão entendendo isso? Então, o propósito dele é muito maior que o teu. Tá? Muito maior. Por isso que eles são grandiosos. Né? Eles se abdicaram de muita coisa, inclusive da própria identidade, para estar num propósito muito maior. Né? Como eles falam, numa guerra muito maior. Tá? Então, entendam isso. E lá eles aprendem, eles têm todo um corpo de, vamos dizer assim, de acadêmico, existe isso, tá? Não é, vamos, toca pau aí, faz, não.
ok? Lá você começa servindo e aprendendo, servindo e aprendendo. E eles continuam aprendendo, sei lá, até quando eles passarem para outra coisa. Outras falanges, crescerem, irem para outras dimensões, sei lá para onde eles vão, tá? Alguns podem ter crescimento vertical, outros somente horizontal. Eu não sei como realmente funciona isso, mas deve ter alguma coisa, porque eles trabalham muito com questão de mérito. Agora, mas o mérito lá funciona, tá, gente? Aqui na Terra, não. Porque lá o mérito, porque eles oferecem as oportunidades. Pega quem quer. Por isso que eles fazem a mesma coisa com os filhos deles na Terra. Eles oferecem as oportunidades. Pega quem quer. Ah, mas o Exu não tá fazendo nada. Tá sim, você que não tá percebendo. No seu ego e na sua teimosia. Entendeu? No seu achismo. Ah, eu sei tudo. Não, você não sabe nada. Nada. Prestem atenção nisso. Nós não sabemos nada. Tá? Então, é importante vocês entenderem o motivo que vocês querem estar na Quimbanda, o porquê. Ah, eu quero ter dinheiro. Não, gente, vocês não precisam estar dentro da Quimbanda para isso. É só entender o que o seu Exu quer, o propósito dele, entender o seu e se alinhar. O que de energia que você tiver para prosperidade, você vai ter. Acabou, tá tudo certo. Ah, mas tem magia contra mim. Ok, então a gente resolve a magia. A bruxaria, a feitiçaria. São coisas distintas. Agora, estar na Quimbanda, você precisa assumir compromissos. Muito mais do que com o seu próprio umbigo, com o seu próprio eu, mas com os Exus. Com o seu Exu, com o Exu da casa na qual você tá se formando, né? E com você, no sentido de estar pronto, aberto a aprender. Você vai ter que passar por um longo caminho. Existe aí uma alquimia, entenderam? Quando eu falo alquimia, né, os alquimistas, eles trabalhavam nesse sentido, né, de transformar o chumbo em ouro, né? Então, nós nos transformamos de chumbo para ouro. E eles vão provocar a gente nisso, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Eles conhecem muito bem assim, os símbolos, eles conhecem muito bem as manifestações emocionais, afetivas, eles sabem muito bem mexer com a gente. Para que a gente possa transformar o chumbo em ouro. Tá? Para que a gente possa, sim, de alguma forma, adquirir uma sabedoria. Então, a Quimbanda é muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Ah, eu vou aprender magia? Sim, se você tiver caminho para isso, com certeza. Né? Faz parte. Mesmo porque, quando a gente manipula a nossa própria energia, alquimia, quando nós transformamos chumbo em ouro, isso também é magia. Quando nós pensamos algo e esse algo acontece, isso também é magia. Então, o Exu não tá aqui tá aqui para te servir, não tá aqui para ser seu pet, seu cachorrinho que vai realizar seus desejos. Ele vai te ensinar você a realizar seus próprios desejos, a saber pedir, a saber executar. Senão, o que ele tá fazendo aqui? Pelo menos é assim que eu entendo o Exu que tá à minha frente, que me ensina. E ele me ensina, hein? E ele fala, você vai aprender. Eu falo, não quero, você vai aprender na marra. Se não quiser do meu jeito, vai ser do meu jeito. Só que do jeito dele, quando eu sou teimosa, eu apanho. Tá? Então, entendam isso. Eu fiz esse vídeo apenas para esclarecer alguns pontos, né? Sobre o porquê. Façam essas perguntas, o porquê. Por que eu quero estar na Quimbanda? A Quimbanda sempre vai estar aberta, né? Pelo menos nossa casa fica aberta, uma vez por mês está lá aberta para receber. Tem também as consultas particulares, enfim. A forma que você quiser entrar na Quimbanda para conhecer, para conversar com os Exus, ela vai estar lá. A gente vai sempre proporcionar de alguma forma. Agora, estar realmente dentro da Quimbanda, viver a Quimbanda, por isso que eu falo que Quimbanda é vivência.
é outra história. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é um comércio. Não, não é um comércio. Pode ser para alguns. Não é um comércio, né? Tem, claro, as nossas obrigações, né? Todo mundo quer estar num lugar bonito, todo mundo quer estar num lugar bacana, todo mundo quer as suas proteções em dia, todo mundo quer os seus caminhos perfeitinhos, né? O dia que as coisas nesse planeta forem de graça, vai ser tudo de graça também. Por que não? Né? O dia que a Enel, a Sabesp, o proprietário do imóvel falar assim, não, eu vou fazer caridade, eu vou dar o espaço para você e vou dar as coisas que os seus Exus precisam, beleza. Vai ser bem-vindo, vai ser tudo gratuito, mesmo porque tá sendo uma troca aí, né? Tudo tem troca, não se enganem, tá? Não se enganem. Então entendam isso. Tudo tem troca. Tudo. Existem coisas que eu ensino na Quimbanda, que eu explico muito bem o porquê das trocas, tá? Mas pra isso tem que estar lá dentro pra aprender, tá bom? Grande beijo a todos. Beijinho, tchau, tchau, da Mameto Ninganga.